Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia desta manhã, João capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21. Os irmãos vão acompanhar comigo diretamente da Bíblia esses textos. Último capítulo do Evangelho de João, versos 15 a 17. Aqueles que puderem se colocar de pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Obrigado, Pai, pela oportunidade preciosa de estarmos na Tua casa nesta manhã, pelo privilégio de termos a Tua palavra aberta diante de nós. Nós lemos esse texto, ó Pai, que Tu deixaste pelas mãos do apóstolo João, registrado para a nossa instrução, para que sejamos, ó Pai, conduzidos a termos um amor sacrificial e verdadeiro pelo Senhor. Por isso contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo enquanto estudamos a Tua palavra. Confiamos nele, cremos que a Tua palavra é a verdade e que o Teu Espírito Santo nos capacita não somente a entendê-la, como a praticá-la. E é nessa dependência e certeza que oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título desta manhã é A Prova do Amor. E o que nós queremos tratar enquanto vemos este título. Aqui, depois de Pedro ter negado o Senhor 3 vezes, na noite que o Senhor Jesus foi traído e preso, e de ter, no nosso entendimento, desistido de tudo aquilo que o Senhor havia ordenado a ele, ele diz aos seus companheiros: olha, eu vou pescar, e os demais discípulos dizem: nós vamos também. E foi isso que eles fizeram, foram pescar. É como se eles dissessem: olha, foi tudo muito bom, foi tudo muito incrível, realmente foram 3 anos e meio maravilhosos ao lado de Cristo, mas terminou. A história se encerra aqui. Mas como o Senhor Jesus Cristo é um mestre misericordioso, bondoso, a história não termina ali. Depois da grande decepção de Pedro, depois da sua negação após dizer que jamais negaria Cristo, é o Senhor que o busca, é o Senhor que vai atrás de Pedro naquela praia, e é o Senhor que busca o diálogo com ele, é o Senhor que busca a restauração de Pedro, e Jesus faz isso de uma forma extremamente importante para nós entendermos. No verso 15, quando o Senhor diz: Simão, filho de Jonas, amas-me? No original nós temos um verbo, uma palavra que diz: amas-me com o amor de Deus, amas-me com um amor sacrificial. Então o que Jesus estava perguntando: Pedro, você me ama com amor pronto a se sacrificar por mim? E no verso 15 a resposta de Pedro é a seguinte: Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo. Você sabe que este amor filéu, este amor de amigo, ele tem limites.
Ele não vai a um sacrifício total e pleno. É um amor limitado, é um amor dentro dessas limitações e das suas ações. Jesus está perguntando: Pedro, você vai às últimas consequências por amor a mim? Você está pronto a se sacrificar por amor de mim? E Pedro diz: Senhor, eu acho que o Senhor já entendeu naquela noite que eu te amo como um amigo. No verso 16, Jesus volta a perguntar: Simão, Pedro, tu me amas realmente com um amor sacrificial, o amor que vai às últimas consequências por mim? E Pedro novamente responde: Senhor, eu te amo apenas como um amigo. É isso que há no meu coração. Mas no verso 17, Jesus inverte as coisas. E Jesus simplesmente pergunta para Pedro: Pedro, então vamos chegar a uma conclusão, é isso mesmo? Você me ama como um amigo. Ou seja, isso é limitado, está dentro de uma limitação. E Pedro se entristece então pela conclusão de Jesus. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor sacrificial. Tu sabes que eu te amo com um amor que não se limita. Com um amor pronto a te obedecer, independente do preço a ser pago. E as 3 vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. É estranho, irmãos, que Pedro primeiro tenha respondido dessa forma, não é? Senhor, eu te amo como um amigo. Eu te amo até determinado limite. Eu te amo até determinado preço. Eu te amo até determinado ponto. Eu te amo até determinada exigência. Mas sabe que, assim como Pedro, muitos crentes têm se comportado também dessa forma. Nós estamos dispostos a amar o Senhor até que isso tenha um determinado preço. Estamos dispostos a amá-lo dentro das limitações, vamos dizer assim, da nossa amizade por Ele. E não é estranho que quando o Senhor mesmo escreve à igreja em Éfeso, Ele diz: tenho porém contra ti o quê? Que deixaste o teu primeiro amor. É estranho que crentes permitam que o seu amor pelo Senhor apague, diminua, que o seu amor pelo Senhor já não tenha tanta importância. Mas o que eu quero lhes dizer nesta manhã é: irmãos, esse amor sacrificial, esse amor verdadeiro para o Senhor tem uma importância crucial nas nossas vidas, porque é uma prova de quem somos. É isso que eu quero chegar. Este amor sacrificial, este amor pronto a servir a Deus, não é algo que pode passar batido, não é algo que pode passar desapercebido, não é algo que você pode ver na sua vida e considerar como uma coisa menor, uma coisa sem importância, não. Esfriar o nosso amor por Jesus Cristo, ou até mesmo não ter esse amor por Jesus Cristo, é algo muito grave, muito grave. Quantos crentes começam a sua vida cristã realmente demonstrando amor e sacrifício por Cristo, a disposição de pagar o preço por servir a Cristo, e quando o tempo vai passando, eles vão permitindo que isso diminua na vida deles até o ponto de quase apagar-se. Quantas vezes nós vemos pessoas criadas na igreja não demonstrar nenhum amor por Cristo pela sua obra? Isso é aceitável? Pelo contrário, isso é extremamente perigoso. Sim, a falta desse amor pelo Senhor e pela sua obra é algo extremamente perigoso na vida de qualquer pessoa que se professa crente. Olhe em 1 João capítulo 3, versos 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Claramente o verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Amamos aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado para servir a Ele e para servi-los, ou seja, a demonstração que somos salvos e que estamos andando ao lado de Cristo é o quê? Amor. Amor sacrificial, não o amor limitado da amizade, aquele amor que põe limites, mas um amor que se deixa gastar. Sabemos que passamos da morte para a vida por esse motivo.
Mas notem o que diz ainda: quem não ama seu irmão permanece no quê? Na morte. Entenda algo. É extremamente preocupante que alguém que frequenta a igreja, que está ouvindo a palavra de Deus, que está realmente dizendo que segue a Jesus Cristo, não demonstra esse amor. É extremamente preocupante quando um crente não se preocupa com a demonstração verdadeira de um amor que se deixa gastar. Se preocupe com isso. Analise o seu coração e se preocupe com estas questões. Se preocupe se, pais, nas suas vidas isso não é visto. Se na vida dos seus filhos esse amor por Cristo, pelos irmãos, pela igreja, não é algo visível. Isto é algo preocupante. Isto é algo que precisa ser pensado, orado, analisado biblicamente. Por que os meus filhos, por exemplo, não estão amando a igreja, a obra do Senhor como deveriam? Por que eu não amo mais a obra do Senhor como deveria? Preocupe-se com isso. Ou seja, tenha atenção para isso. Eu vou lhes dar uma razão. O amor prova nossa condição de cidadãos do reino dos céus. Sim. O amor prova a qual pátria pertencemos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Notem que Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Da onde Jesus Cristo nos tirou, irmãos? De uma potestade de incredulidade, de impiedade, de amor ao pecado, de egoísmo, e um egoísmo extremo. Preocupávamos apenas e somente conosco mesmo. Este reino das trevas do qual Jesus Cristo nos tirou é um reino de ódio, um reino de invejas, de ciúme, de destruição, um reino de morte. Ou seja, os homens estão destruindo a si próprios, destruindo a outros nesse reino da potestade das trevas. Os homens estão vivendo em ódio, estão vivendo em todo tipo de pecado, e foi desse reino das trevas que Jesus Cristo nos tirou e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, ou seja, Ele mudou a nossa cidadania. É isso que Ele fez. Estávamos na cidadania do ódio, estávamos na cidadania do amor ao pecado, do egoísmo extremo, e Ele mudou a nossa cidadania para uma cidadania celestial, onde reina o amor. É isso que Ele fez. Como pode alguém que teve mudado a sua cidadania não demonstrar isso? É o reino do Filho do seu amor, aquele no qual habitamos. E é este amor a marca que deve ser dos cidadãos deste reino. Quando ele diz o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor, é interessante nós percebermos que até no terreno natural, biológico, as flores, as plantas precisam do quê para crescerem? Precisam de água, mas também precisam estar diante ou submetidas aos raios solares. Elas precisam de luz. O reino das trevas é o reino aonde as pessoas não percebem a luz brilhar. E a falta de luz leva à falta também de frutos. E nós queremos dizer com isso, é no reino da luz que o amor floresce. É no reino de Cristo que o amor floresce. Então, amar e deixar-se desgastar por Cristo e sua obra pelos meus irmãos é uma demonstração de que eu mudei de cidadania e que eu pertenço ao reino dos céus. 1 Coríntios 13:13 também diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o amor. Então ele fala de dádivas permanentes que Cristo deu à igreja, a fé, a esperança e o amor. Mas ele diferencia o amor das outras duas, porque a fé e a esperança se completarão quando virmos Cristo vier nos buscar. Assim que Cristo nos buscar e nos levar para o céu, a fé e a esperança completam o seu trabalho. Mas notem que ele diz que o amor, que é o maior destes, permanece no céu, porque o reino dos céus é um reino de amor.
Nos céus haverá demonstração eterna de amor de Deus por nós e de nós por Deus e de amor entre nós. Então o amor é uma marca permanente daqueles que são salvos. Entenda isso. Permanente. Quando nós amamos e nos deixamos gastar na obra de Deus, nos deixamos gastar em amor ao nosso Senhor, nós estamos dando um recado, nós estamos revelando algo. Nós não somos crentes temporários. No exército, há aqueles que eles chamam de EV, efetivo variável. É aquele efetivo que dura um ano, que se renova a cada ano. Eles são variáveis, sempre mudam os soldados. Mas existe o NB, o núcleo base. São militares de carreira. Então, quando você ir lá, você sempre vai vê-los lá. Estão servindo a sua pátria em tempo integral no seu trabalho. Irmãos, crentes não fazem parte do efetivo variável dos céus. O céu não tem um efetivo variável. Aqueles que em determinado momento são cidadãos do céu e aqueles que em determinado momento não são mais. Nós temos realmente um núcleo inalterável de crentes que têm andado ao lado do seu Senhor. E qual é a prova que tais pessoas não são crentes temporários? Eles permanecem no amor a Cristo. Talvez você pense que as provas podiam ser tantas outras, mas não. Deus quer que esta prova seja aquilo que realmente demonstre quem somos. Nós não somos crentes temporários. Somos filhos eternos do Rei dos Reis. É isso que Ele está nos dizendo. Então, se importe sim com as manifestações ou a falta de manifestações de amor pelos crentes. Isso está dizendo muita coisa a respeito deles, inclusive que talvez sejam simplesmente um efetivo temporário. Gálatas 5,6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Você já leu a carta aos Gálatas? A grande disputa que há entre crentes e judaizantes, entre aqueles que estão seguindo a justificação pela fé e aqueles que estão tentando se justificar através da lei mosaica. Mas Paulo resolve essa questão dizendo: olha, não é nada exterior que realmente demonstrará que aquela pessoa está seguindo a Deus, mas sim a fé que opera pelo amor. Você já pensou que a fé se demonstra através do amor? A fé se revela, opera, trabalha através do amor. Então a pergunta é: você tem fé em Jesus Cristo? Você segue a Jesus Cristo? Quais são as demonstrações de amor que você pode apresentar? Você realmente crê no Senhor Jesus? Está trabalhando para Ele, está servindo a Ele, está realmente se desgastando na obra dEle? Quais são as demonstrações de amor? Até onde você está deixando se desgastar? Até onde você está deixando se usar? Até onde você se submete a Ele nesta fé? É uma fé com amor? É uma fé que opera pelo amor sacrificial ou não? A prova do amor é isto. Ela demonstra que a nossa fé não é uma fé estática, mas uma fé operante, que está trabalhando para o Senhor. Quanto mais, irmãos, confiarmos em Cristo, mais demonstrações de amor haverão. Quanto mais crescermos em Cristo, mais amaremos a Ele, a sua obra, aos irmãos, à igreja. Você pode dizer que tem uma grande fé em Cristo, mas o que eu estou lhe perguntando nesta manhã, se essa grande fé tem se revestido de grandes obras de amor por Cristo. É a prova do amor que estou pedindo. Ainda, João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Notem que João vai dizer na sua epístola que sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os nossos irmãos. Notem que João 5,24 é um dos textos que mais usamos para evangelismo e para a salvação. Ele está dizendo: olha, vocês creram em mim, vocês passaram da morte para a vida. Agora, qual é a demonstração disso? Quando algo que não existia passa a existir
no nosso coração. É interessante, irmãos, e a igreja é o terreno certo para isso. Como Deus transforma inveterados egoístas em pessoas que amam aos outros. Eu procuro observar isso e durante muitos anos tenho visto isto. Pessoas a quem pregamos a palavra, pessoas a quem testemunhamos de Cristo, viviam uma vida completamente egoísta, posso dizer, jamais pensaram em ninguém, jamais pensaram além, a gente usa essa expressão, não é? Do seu próprio umbigo, ou seja, eles eram o centro de sua própria vida, jamais se importaram com o bem-estar de ninguém, jamais se importaram com as necessidades de ninguém, jamais se importaram nem sequer de olhar para o lado para saber se havia alguém ao lado deles. Mas há algo incrível. Sempre que uma pessoa assim vem a Cristo, a transformação que você observa é uma transformação maravilhosa. Aquela pessoa egoísta, que olhava apenas e somente para si mesmo, começa a contemplar as dores e dificuldades das pessoas que ela nem imaginava existirem. Começa a compartilhar algo que foi dado a ela. Jesus Cristo lhe deu amor. E agora ela compartilha desse amor com as pessoas que estão próximas a ela. Você diz que passou da morte para a vida? Você testemunha disso? Então aonde está o amor daqueles que passam da morte para a vida? Aonde está aquele amor que se deixa gastar? Eu repito, estejam extremamente preocupados quando há falta de demonstração desse amor. Isso deve nos preocupar muitíssimo. João 13:35 talvez seja uma das referências mais fortes e firmes a respeito desse assunto. Jesus disse assim aos seus discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se usardes uma camisa com a minha foto e o meu nome, é isso? Se vocês colocarem um adesivo no carro dizendo, eu sirvo a Jesus, é isto? Não. Se vos amardes uns aos outros. Qual é o nosso testemunho a esse mundo que nós seguimos a Jesus Cristo? É o testemunho que Jesus venceu o egoísmo em nós. Jesus venceu a vaidade em nós. Jesus venceu o egocentrismo em nós. E assim todos conhecem que nós somos discípulos de Jesus pelo amor que demonstramos. Você está notando como é grave a falta do amor? Você está percebendo como é grave não demonstrar esse amor em nossa vida? Como é grave crentes não se preocuparem com a falta de demonstração de amor na sua vida em relação a Cristo, a sua obra e a igreja? E há algo ainda mais grave a dizer, porque Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito está no singular. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Nós não somos mandados e chamados a andarmos no Espírito, nós não somos mandados e chamados a sermos cheios do Espírito, nós não somos mandados e chamados, ou seja, exortados a andar nos limites do Espírito Santo, pois quando nós fazemos isso, qual é a demonstração em nossa vida? Amor. Você pode assegurar com suas palavras que você é cheio do Espírito, mas apenas a demonstração de amor verdadeiro vai provar isso. Estão vendo como é grave não demonstrar amor por Deus e pelas suas coisas? Como é grave não ter em nosso coração um amor ardente pelas coisas de Cristo? Como é grave um crente não se importar com o amor? Em Efésios capítulo 3, os versos 17 a 19 nos dizem: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o amor é uma prova que nós estamos crescendo espiritualmente. Irmãos, quando não há demonstrações de amor na nossa vida, isso se torna grave, porque isso coloca em dúvida, em primeiro lugar, a minha salvação. Em segundo lugar, se sou um crente obediente ao Espírito. Em terceiro lugar,
se eu sou um crente que tenho crescido espiritualmente. A falta de manifestação de amor pelas coisas de Deus tem este risco. O risco realmente de dizer que a minha situação não é a que eu penso, que a situação dos meus filhos, daqueles que amo, não é aquela que tenho pensado. Então leve em consideração isso. Os nossos filhos têm amado a Jesus Cristo. Nosso cônjuge tem amado a Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, tenho demonstrado que amo ao Senhor, a sua obra e aos meus irmãos. Isto é uma prova que deve ser realizada sobre nós. Eu quero, agora para terminar, mostrar de 4 maneiras como Jesus nos deu o exemplo disso. Ou seja, queremos completar isso com Cristo e a sua obra, com Cristo e a sua pessoa. Se Jesus Cristo viveu desta forma, Ele nos capacitou também a vivermos uma vida de amor que se relaciona com os outros de forma sacrificial. Primeira coisa que nós temos que ver é que Jesus Cristo, em seu amor, na demonstração de amor que Ele nos deu na cruz, Ele amou quem? Os seus inimigos. Comece por isto. Cristo demonstrou amor não por aqueles que estavam fazendo afagos ou elogiando aquilo que Ele estava realizando, mas Cristo demonstrou amor por aqueles que o crucificaram na cruz, por aqueles que zombaram dele enquanto Ele estava na cruz, por aqueles que desafiaram a Ele enquanto Ele estava na cruz. Somos capazes disso? Somos capazes de demonstrar tamanho amor como nosso Senhor? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda as pessoas mais boazinhas do mundo. Não. Pecadores. E o verso 10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Jesus Cristo amou pecadores, inimigos, contrários a Ele. A demonstração do amor do Senhor começa por esta questão. Em segundo lugar, 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo não somente amou seus inimigos, mas Cristo tomou o lugar dos seus inimigos. Aquela cruz era direcionada a quem? Aquela cruz, quem merecia estar nela? Somos nós que éramos inimigos dele. Em terceiro lugar, Cristo se entregou a si mesmo por nossa causa. Ele um dia precisou fazer isso, irmãos? Era necessário que ele viesse e morresse na cruz por alguma necessidade dele mesmo? Não. Os únicos necessitados ali eram quem? Nós. Inimigos por quem ele morreu. Mas eu o conduzi até aqui para dizer-lhes o seguinte: Cristo nos amou sem qualquer expectativa de ser recompensado por esse amor. Ele nos amou sabendo que éramos pobres, miseráveis, párias de mãos vazias, não tendo qualquer possibilidade de retribuirmos tamanho amor. Ele sabia que tudo o que nos daria seria de livre e espontânea vontade, ou então ele não poderia nos dar. O seu amor por nós não depende do nosso amor por Ele. O que eu quero lhes dizer com isto? Talvez na sua mente você está configurando todo tipo de justificativa para dizer por que não está amando ao Senhor, a sua igreja e aos irmãos como deveria. E talvez uma delas seja, pastor, eu não estou amando a igreja e aos irmãos, porque realmente eu vejo que eu não tenho recompensa nenhuma por isto. Eu não vejo que eu tenho este amor recompensado, este amor retribuído. Eu tenho procurado amar as pessoas, mas elas me ignoram. Eu tenho procurado amar as pessoas, mas elas não prestam atenção em mim. Eu procuro amá-las suprindo as suas necessidades, mas elas não se preocupam com as minhas. Eu procuro elogiá-las, mas elas jamais me elogiam. Eu procuro cuidar delas, mas jamais vi que elas cuidam de mim. Parabéns. Você entendeu o que é amar sem expectativa de ser recompensado. Você entendeu como Cristo amou a nós.
você chegou à conclusão que devia chegar. Não espere que as outras pessoas lhe amem, para que você então decida amá-las. Comece hoje a amá-las, sem a expectativa de ser recompensado por esse amor. Comece hoje a amá-las, incrédulos e crentes, e todas as pessoas que estiver próximas de você, sem a expectativa de ter algo de volta. Foi assim que Cristo nos amou. E é assim que Ele nos chama a amá-lo. Então, eu posso completar e concluir dizendo, por que você deve fazer isso? Em primeiro lugar, porque você não pertence a si mesmo. O amor de Cristo te comprou. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A primeira razão, você não pertence a si mesmo. Pertence a Cristo e ao seu reino. Então faça isso. Segunda razão, você está unido a Cristo e aos irmãos. Sim, Cristo uniu-te eternamente a esta igreja, pois Ele diz, para que não haja divisão no corpo, mas tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E em terceiro, ao buscar a glória de Deus e o bem dos seus irmãos, você descobrirá que Deus cuidará das suas necessidades e daquilo que você precisa. Ou seja, qual a recompensa do Senhor? Ele vai cuidar de você. Não tenha dúvidas. Você não será uma pessoa não amada. Você não será uma pessoa não cuidada. Muito pelo contrário. Você provará das bênçãos dele. Eu amo Marcos capítulo 10, versos 29 e 30, que dizem, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Sim, tudo isso é prometido àqueles que têm feito isso por amor de Cristo. Você crê nisto? Você está pronto a amar Cristo, a amar a sua igreja, aos irmãos, como prova que você pertence a Ele, sem esperar recompensa? Eu procurei provar aos irmãos que este é o melhor caminho. Procurei demonstrar aos irmãos que este é um investimento que vale a pena ser feito. Procurei demonstrar aos irmãos que esta é a vontade de Deus. Mas eu não posso mover o seu coração. Só Deus pode. E minha oração sincera é que Deus nos mova a isso. A demonstrarmos o amor de Cristo como prova de que pertencemos a Ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.